Queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu, que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. Hoje chegamos finalmente ao capítulo 40, o último capítulo dessa obra momentosa. Estamos muito felizes porque estamos agora aqui no desfecho, concluindo esta obra maravilhosa. Capítulo 40, portanto, é um capítulo por demais interessante, porque é um capítulo emocionante, uma espécie de síntese, de recapitulação de tudo aquilo que a gente observou durante toda essa saga maravilhosa e ao mesmo tempo de desfecho, de coroação de tudo aquilo que a gente viu com uma cena muito bonita, uma cena de casamento, né? André Luiz até faz um humor muito interessante sobre isso, dizendo que praticamente a obra acaba em casamento feliz, acaba em os dois se casaram, e ficaram juntos, etc. E o próprio Clarencio aproveita esse bom humor de André Luiz para dizer que não é bem assim, que esse é apenas o fim desse momento, desses espíritos, né? O fim é o final dessa fase que envolve essa família espiritual, esse grupo de espíritos que agora entra em uma outra fase, mas não significa o fim dessa história, porque esse é só um ciclo, viram outros ciclos, a gente vai ver o mentor se referir a isso, né? Muito bem. No começo do capítulo a gente tem o cenário sendo descrito por André Luiz a respeito da vida de Antonina e Mário Silva um ano após eles terem se casado, né? Um ano após o casamento dos dois, uma vida tranquila, uma vida de cooperação recíproca, e ao mesmo tempo se refere a algumas coisas que aconteceram, ou seja, algumas coisas que a gente já imaginava que ia acontecer e realmente aconteceu. Por exemplo, Júlio volta à carne por intermédio de Zumira, reencarna novamente, e Leonardo Pires volta à carne por intermédio de Antonina, sendo, portanto, filho ali do casal Antonina e Mário Silva, né? E todos os compromissos espirituais correspondentes, né? E aí o autor espiritual cita o casamento entre Evelina e Lucas. Lembra Evelina, a filha de Amaro, a menina filha de Amaro, com a qual a obra toda começa, né? E a gente viu em capítulo anterior ela conhecer Lucas, né? Que é um vínculo amoroso, um vínculo afetivo dela do passado, que a reencontra, com a qual ele tem compromissos, né? Os dois noivos, portanto, se casam e André Luiz descreve esse casamento de uma forma muito interessante, porque descreve inclusive Odila, a mãe de Evelina, primeira esposa de Amaro, desencarnada, acompanhando o casamento da filha, emocionada, né? Inclusive André Luiz diz assim que ela se colocava na condição de sacerdotisa daquele lar, com uma condição espiritual agora bem diferente, né? Uma condição espiritual de elevação, né, de harmonia espiritual, de iluminação. Ela irradiava a luz pelos serviços que ela fez, pela mudança moral que ela realizou nela, pelo tipo de dedicação, de trabalho que ela vinha realizando, a ajuda espiritual, pela superação dela mesma, né? A renúncia que ela fez, superação de agora se colocar como amiga daquela família, né? Benfeitora daquela família e daquele casal, né? Daquele casal. Casal esse que era composto por Amaro, o seu marido, com quem ela sentia uma ligação forte, e Zumira, né? Que é a atual esposa, e que ela via nos dois agora como filhos do seu coração, né? Veja o amor em uma sublimação super interessante. Ela estava muito emocionada em relação ao casamento da filha, né? Abraça Zumira agora na condição de companheira dela, né? Zumira se emociona no casamento da Evelina, começa a chorar no casamento da enteada, né? Sem perceber que estava sob influência, olha a mediunidade aí, sob influência da própria Odila, né? Da mãe da noiva, né? E André Luiz chega a dizer: transfundiam-se ali dois corações maternos, na mesma vibração de paz, aurida na vitória interior pelo dever bem cumprido.
E aí, André Luiz narra, né, a emoção que toma conta de todos, o próprio Amaro desponta a chorar, né, a gente vê ali, né, a emoção de todos, daquelas duas famílias ali. Amaro pede, né, para que Antonina faça uma prece, né, porque a comemoração, a confraternização do casamento era simples, né, e aí a Antonina, né, agora esposa de Mário Silva, não vacila, pega, e aí André Luiz diz assim, ela fecha os olhos, fecha as pálpebras, parecendo nos procurar em espírito. Parecendo nos procurar em espírito, qual uma antena atraindo a onda sonora. Ou seja, veja, né, uma pessoa evangelizada, uma pessoa espiritualizada, fecha os olhos e procura psiquicamente os bons espíritos. Parecia nos procurar. Olha que colocação interessante de André Luiz, né? E aí, nesse momento, Clarencio se aproxima dela, toca-lhe a fronte com a mão direita, né? Toca-lhe a fronte e entra também em meditação, Clarencio. E aí ela começa a orar, inspirada por Clarencio, que inspira ela naquele momento, né? Uma prece muito bonita, muito profunda e que sintetiza um pouco a saga desses espíritos. Vale a pena ler a prece na íntegra, não vou aqui repeti-la, porque dá para ler aí no capítulo, né? E depois da oração, Antonina emocionada, todos emocionados, né? Um silêncio assim, e a emoção que paira, Odila sensibilizada no além-túmulo, abraçando Amaro e Zumira, abraçando os dois, o casal, né? Como filhos do seu coração, como eu falei. Nesse momento, a gente vai observar Clarencio, né, sendo perguntado por André Luiz. Isso aqui é muito interessante nesse capítulo. Clarencio pergunta assim, que agora ele faz uma lembrança, né, faz uma rememoração e fica olhando para Antonina, né, e fica olhando para Antonina, para a saga dela. E a gente sabe que no começo da história, Antonina aparece na história, a gente não sabe por quê, porque a história começa com um problema lá da família de Amaro. Amaro, Evelina, a filha, orando, né? Um drama familiar. E o que a Antonina tem a ver? Que é uma outra casa, uma outra história. E o próprio André Luiz manifesta essa mesma dúvida, dizendo que de início ele não sabia o que a Antonina tinha a ver com a história de Evelina e de Amaro, daquela família, né? E aí pergunta a Clarencio se ele conhecia essas relações todas, se ele já sabia dessa trama toda. E Clarencio respondeu, sim, sim, mas não lhes dei a conhecer antecipadamente a significação dela no romance vivo que estamos acompanhando, porque todos nós, meu amigo, precisamos reconhecer que o trabalho é a nossa lição. Movamos a mente no serviço que nos compete e adquiriremos a chave de todos os enigmas. Veja que colocação interessante, né? Interessante. Ou seja, é necessário trabalhar e eles próprios compreenderem, né? Compreenderem e entenderem essa história toda que envolvia eles, né? O próprio André Luiz também no trabalho e ir conhecendo, né? E aí André Luiz pergunta assim, nossa história terminará assim com um casamento risonho à moda de um filme bem acabado? E Clarencio respondeu, não, André, a história não acabou. O que passou foi a crise que nos ofereceu motivo a tantas lições. Nossos amigos, pelo esforço admirável com que se dedicaram ao reajuste, dispõem agora de alguns anos de paz relativa, nos quais poderão replantar o campo do destino. Entretanto, mais tarde, voltarão por aqui a dor e a prova, a enfermidade e a morte, conferindo o aproveitamento de cada um. É a luta aperfeiçoando a vida, até que a nossa vida se harmonize sem luta com os desígnios do Senhor. Então, veja a colocação de Clarencio. Não, virão mais provas, virão mais sofrimentos, virão dores no futuro, virão outras situações, né? Mas eles passaram bem por essa fase. E agora, depois dessa fase de crise, a gente vai ter um tempo aí de relativa paz. Filho, casamento, família, mas lá adiante virão outras provas. Essa é uma lição para todos nós.
Então, nesse momento você está numa zona de conforto, não está passando por prova, aproveite. Aproveite para descansar, aproveite para repousar, mas aproveite também para se fortalecer, porque provas futuras virão. Então aproveite nesse momento para se fortalecer, para se espiritualizar mais, para refletir mais a respeito da vida, né? Para intensificar as orações, a meditação, o seu desenvolvimento espiritual, a fim de poder lidar com essas coisas de uma forma melhor, né? Os sofrimentos, quando os sofrimentos chegarem, né? E aí André Luiz foca em Odila, né? Foca em Odila, descreve ela como alguém que está harmonizada consigo, né? Que está iluminada e ao mesmo tempo emocionada, né? André Luiz diz assim: aquela alma varonil de mulher vencera a batalha consigo mesma. No entanto, não parecia satisfeita com o próprio triunfo. Clara conseguira-lhe brilhante posição de trabalho nas esferas mais altas. Contudo, nossa heroína revelava-se em penosa consternação. Olha só, ela tinha triunfado consigo mesma, estava em condição de trabalhar em esferas mais altas, olha só. Porque Odila tinha a coisa do ódio, do ciúme, mas assim, a Zulmira, inicialmente muito imatura, deixou o lar dela em desorganização, implicava. Então ela tinha bons sentimentos de mãe, mas ela também tinha apego, tinha ciúme e se voltou contra. Mas agora que ela se transformou num dedicado espírito ali, né? Inclusive superando o ciúme, renunciando o seu ego feminino, ela era candidata a esferas mais elevadas, né? E aí, Clarencio pergunta assim: Odila, enquanto a gente celebra a tua vitória, diz pra gente o que é que você procura, que céu é que você procura? E ela disse: o meu céu é junto daqueles que eu amo, é o meu lar terreno. O meu lar terreno é meu paraíso. E aí Clarencio diz assim: mas você sabe que o teu lar não te pertence mais. E ela disse: sim, eu sei disso. Mas ainda assim eu desejo servir a ele sem que ele seja meu. Amo o meu esposo por ser ele o inesquecível companheiro da vida eterna e abençoo a admirável mulher a quem ele agora pertence e que passei a querer por filha da minha ternura. Amo meus filhos, apesar de saber que não podem sentir o calor do meu coração, e Deus sabe que hoje amo sem o propósito de ser amada. Eu me proponho oferecer-me sem retribuição, a fim de aprender com Jesus a dar sem receber. Nesse momento ela se emociona ao falar disso, e o próprio Clarencio, o benfeitor de nosso lar, se emociona. André Luiz diz que ele próprio fica com o olho marejado de pranto, naquele momento. Clarencio afaga os cabelos dela, coloca uma flor de luz ali nos cabelos dela e ergue ela, ergue ela, levantou-lhe a fronte, ergue ela, e diz para ela: onde permanece o nosso amor, aí brilha o céu que sonhamos. Mereces o paraíso que procuras, Odila. Retorne ao teu lar, quando quiseres, e seja para o seu esposo e para as almas que o seguem o astro de cada noite e a bênção de cada dia. Olha que bonito. O amor puro te permite esse direito. Volta e ama. E quando te ergueres do vale humano, teu coração será como faixa de sol, trazendo ao Cristo os corações que pastorearás no campo imenso da vida. Ou seja, ela tinha condição de estar em esferas elevadas, mas escolhe aquilo, e Clarencio, pelo amor que ela não estava querendo ir ficar ali perto da família por um capricho pessoal. Ela estava querendo ali por amar e por amá-los de tal forma que, mesmo não pertencendo mais àquele lar, e mesmo sabendo que o esposo não era mais seu, era esposo de outra mulher, ela ainda assim queria estar ali contribuindo, dedicando-se, e por isso, por não ser um capricho pessoal, Clarencio permite que ela fique. Lembre de Bezerra de Menezes, que podia ter, a reencarnar até fora do sistema solar, em outras esferas, e pediu a Celina, mensageira de Maria Santíssima, para permanecer na Terra, ajudando os corações encarnados que ele amava, especialmente as terras do Brasil. Então, muito importante, muito interessante, muito dignificante ali. E no final do capítulo, a gente tem no final do capítulo André Luiz emocionado com essa história toda e começando a sentir saudade dos seus também.
começa a sentir saudade da sua família, começa a sentir saudade dos seus, começa a sentir saudade dos seus corações queridos, porque sua mãe estava em esferas elevadas, seu pai, como a gente já viu em outros livros, estava em esferas bem inferiores, ainda atormentado, e sua família estava encarnada, estava na Terra com outras experiências. E ele se sentia sozinho ali, isolado. Então, nesse momento, é uma lição também para nós aproveitarmos a companhia dos nossos familiares enquanto estamos com eles aqui na Terra, porque a gente não sabe qual vai ser o nosso desdobramento após a vida material, ainda que a gente saiba que os laços que se amam continuam se amando e continuam se encontrando, né? Mas nem sempre é de imediato, nem sempre é imediatamente. É essa a lição nesse texto, né? Essa é a lição. E aí, no mundo espiritual, André Luiz começa a sentir falta dos seus, começa a sentir saudade, né? Mas ele já é outro André Luiz. Não é o mesmo André Luiz de nosso lar. Não é o mesmo André Luiz inquieto, apegado. É um André Luiz diferente, mais sereno. Então ele ora, olhando aos céus, ele diz, né, que o vento que soprava parecia me dizer, confia. O perfume das flores apelava em silêncio, não te detenhas. E as constelações faiscantes de estrelas, pendendo na altura, davam-me a impressão de acenos de luz eterna, me convidando, convidando-me, concitando-me sem palavras, luta e aperfeiçoa-te. A plenitude do teu amor brilhará também um dia. Olha só. E aí ele fez uma prece de agradecimento, né? Ou seja, o capítulo é em prece. A prece de Antonina, que é muito bonita, e a prece no final de André Luiz, que ele faz uma prece de agradecimento para concluir a obra e a história, né? Fica pacificado depois da oração. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Concluímos agora o livro Entre a Terra e o Céu, obra magna da literatura mediúnica, obra clássica da literatura espírita, uma obra aí da altura portentosa do médium Chico Xavier, essa obra, e a gente conclui com êxito, com chave de ouro, coroando esse capítulo, um capítulo curto em termos de muitos detalhes, muitas descrições, porque na verdade é um encerramento, né? Mas apesar de ser curto em termos aí de narrativa, ainda assim é sensível, é emocionante, é rico de ensinamentos doutrinários, é profundo no ensinamento doutrinário. Ensinamento para todos nós a respeito da prece, a respeito da nossa imortalidade, a respeito dos ciclos da vida, dos tempos que a gente tem aqui na Terra, tempos de bonança, tempos de relativa paz e tempos de provação. Né? As experiências enquanto encarnado se sucedem assim. Por isso que meu reino não é desse mundo, disse Jesus, e Allan Kardec vai dizer que a felicidade não é deste mundo, nesse sentido de felicidade plena, mas se não é desse mundo, começa nesse mundo, a partir das nossas escolhas acertadas, mesmo que sob provas e expiações, as escolhas acertadas constroem os pródromos, isso é, a base inicial da felicidade, que não é desse mundo, mas começa neste mundo. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço em todos e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz. Esperem o próximo livro. Iremos estudar outros livros. Iremos estudar outro livro da Lavra de André Luiz. Logo mais, voltaremos a estudar uma outra obra do Espírito André Luiz, tá ok? Um abraço, queridos.